Pessoal, então vamos para o nosso outro conteúdo, né? Que é a questão dos paradigmas orientados a objeto, né? Primeiro nós conversamos sobre a questão do contexto, né? Esse contexto está relacionado com o contexto de desenvolvimento de sistemas, onde nós sabemos que na nossa área nós resolvemos problemas, né? A gente não cria uma solução genérica para tudo. Então nós temos sempre lá em cima um problema. Do problema, nós derivamos a descrição desse problema e criamos uma determinada solução para esse sistema. Tá? Com isso, a gente tem a correspondência entre o problema e o sistema. Ou seja, o sistema deve solucionar o problema o qual nós queremos resolver. Tá? E dentro disso, lá no problema, a gente fala que nós temos gestão de serviços de uma biblioteca, como por exemplo, que é o nosso problema, que é um sistema para gerenciamento ou gestão, né, de serviço de uma biblioteca. Aí nós vamos descrever o problema. O que é isso? Nesse caso, seria solicitações de empréstimos que devem ser atendidas. Então, a gente elaborou a descrição desse problema. E depois, como solução, processo de check-out, né, dos livros da biblioteca, ou seja, saída dos livros, depois check-in quando o livro é devolvido. E para isso a gente cria a validação e a verificação. O que é validar e o que é verificar? Lembram lá de engenharia de software? O que é verificar? Verificar é se está construindo corretamente, né? E validar? Tá? Como? Se está, entre aspas, funcionando. Na verdade, validação é quando... Desculpa, falei ao contrário, perdão. Validação é quando tu construiu para o problema certo. E verificação é se está funcionando corretamente. Tá? Exatamente, a validação seria a saída correta. Ou seja, tu tem um conjunto de problemas e cria o correto do outro lado, tá? Então eu tenho ali uma certeza. E dentro disso, a gente fala na nossa área muito a questão do gap semântico, tá? O que é o gap semântico? Gap semântico é toda a questão do problema que nós queremos resolver no mundo real e transpô-lo para uma solução no mundo computacional. Então existe uma grande diferença entre ter o problema e criar uma solução para ele, para tornar ele computável, né? Porque no mundo real o problema às vezes é simples, mas tu resolver o problema de uma forma computacional é bem mais difícil. Então assim, ó, o que é a definição do que é o gap semântico? É a distância entre o problema no mundo real e o modelo abstrato construído para o mundo computacional, ou seja, o que vocês vão resolver, né? Quanto menor esse gap, mais rápida será a construção desta solução. E nos objetivos do gap semântico é o gap semântico, né? Um dos seus objetivos está dentro da engenharia de software. E nós tentamos diminuir esse gap semântico utilizando paradigmas orientados a objetos. Porque nós temos uma grande diferença entre paradigma estrutural ou procedural, que é a mesma coisa, e um paradigma orientado a objeto. Tá? A gente já vai ver a diferença entre eles. Mas, dentro de paradigmas, a gente tem sempre aquela questão. O que é um paradigma? Lembra o nosso primeiro material? Paradigma nada mais é do que um modelo ou um padrão, tá? Ou então um conjunto de ideias em uma base filosófica que vocês vão responder. Tá? Ou seja, que vocês vão utilizar. Isso é um paradigma. E dentro dos paradigmas, nós temos o agrupamento de métodos e técnicas que seguem aquele conjunto e aqueles princípios para tentar desenvolver e solucionar. E os mais conhecidos, como eu falei, é o desenvolvimento estrutural, ou o paradigma estrutural ou procedural, e o orientado a objetos, também chamado OO, né? E daí assim, ó, a questão do paradigma estruturado, que nós já vimos nos materiais anteriores. O modelo estruturado, ou os paradigmas estruturados, nós temos sempre um modelo de entrada, o processamento e um modelo de saída, onde os dados são todos separados em funções. Já no orientado a objeto,
Ele parte do conceito que o mundo é composto de objetos. Por exemplo, cadeira, classe, tá? Então nós vamos transpor, nós vamos olhar para o mundo e vamos criar os nossos objetos com base no mundo. É uma forma diferente. Lá no estrutural e procedural, né, nós não criamos dessa forma. A gente simplesmente, dados de entrada, processa dados de saída. Os dados são nossas funções. Aqui não, aqui nós vamos criar objetos, os quais têm atributos ou propriedades, como vocês queiram, né? E eles realizam determinadas funções. É a mesma coisa. Vocês vão... deixa eu pensar. Nós temos o objeto computador, tá? Objeto computador tem quais atributos? Poderiam dizer, tem um atributo, tal modelo de processador, tal modelo de memória, o quanto de memória, quantidade de memória. Quais seriam as funções dele? Sei lá, redigir texto, editar foto, jogar, tá? São as funções dele. Então vão ser os seus métodos. Então a gente pega que o mundo a gente pensa na orientação objeto, no paradigma orientado a objeto, né? Que o mundo é composto por objetos, onde objetos são dados e funções, e conceito do problema são modelados como objetos, que são associados e interagem entre si. Então aqui do lado esquerdo, nós temos toda essa questão da programação orientada a objeto vezes a estruturado. Do lado esquerdo, nós temos orientado a objeto. Do lado direito, ali inferior, nós temos o estrutural. Então, estrutural ou procedural, né, que é a mesma coisa, sempre lembrando. Então, assim, no estruturado ou estrutural, nós temos, por exemplo, ali duas tarefas. Registrar tarefa e ver tarefa. São procedimentos, né? Tem entrada e tem uma saída, no qual nós alimentamos com dados e ele sai. Já no orientado a objeto, ali do lado esquerdo, nós temos ali uma classe departamento, tá? Na verdade, nós vamos modelar o objeto apartamento, qual possui funcionários que realizam tarefas. Então a gente vai pensar assim, bom, no mundo real a gente tem um departamento, né? Vai ser uma classe nossa que vai virar que também vai virar depois um objeto. Então, departamento, funcionário e tarefas. O que é tarefas? Então, olha só. Tem um departamento, no qual, dentro do departamento, tem os funcionários que realizam tarefas. O paradigma estruturado de objetos também é muito, na verdade, lá em Engenharia de Software 2, e também tem material aí no canal, sobre UML, né? Na verdade, a UML, ela é toda baseada na questão de orientação a objeto. Nos conceitos. Onde eu tento, de uma melhor forma, modelar o mundo real para o que eu vou construir. Então, sempre tentando diminuir o meu gap semântico. Ali, do canto direito superior, nós temos um diagrama de caso de uso da nossa ML, que é o primeiro diagrama que vocês montam comigo. No qual eu represento os meus atores, que é do mundo real, e quais tarefas eles fazem. No caso ali, ver tarefa e registrar tarefa. Dentro de um sistema de gerência. Então, seria um sistema de gerência no qual eu vejo as tarefas e registro as tarefas. Os diagramas, né, da UML são de fundamental importância na programação. Eles servem como documentação. Principalmente em Scrum, o Ruby também aplica. Tu tem sempre diagramas UML, que são diagramas que servem como base de documentação. Então, o programador vai olhar o diagrama de vocês. Nesse caso, para essa determinado sistema de gerência, o programador vai olhar e sabe, olha, que o gerente, na verdade, lá o usuário gerente vai só poder registrar tarefas. E o funcionário apenas ver tarefas. Depois a gente cria diagrama de classe, diagrama de atividade, diagrama de sequência, assim vocês veem, tá? Então tem bastante material, principalmente no canal, sobre todos os diagramas. Então, as nossas principais diferenças entre programação orientada a objetos e estruturada. Quais são as desvantagens do paradigma estruturado? Primeiro deles, gap semântico é maior.
Por quê? Porque frequentemente você gera sistemas difíceis de serem mantidos, onde as funções têm que conhecer a estrutura dos dados, onde as mudanças na estrutura dos dados acarretem alterações em todas as funções relacionadas. Então, se eu crio uma estrutura e depois eu vou fazer uma alteração nela, e eu tenho funções que fazem uso dessa estrutura, eu tenho que modificar tudo. Tá? Diferente um pouco de paradigma orientado a objeto. Tá? Então o gap semântico é bem maior. Outra questão do paradigma estruturado, tá? Que principalmente por causa desses motivos, que o paradigma orientado a objetos tomou um grande espaço no mercado. Na verdade, a orientação a objeto da linguagem lá Java, C++, como a gente viu, tem Python também, que ele, além de ser funcional, é orientado a objeto. Tá? Tem várias outras linguagens. Tá? A gente tem a questão da orientação a objeto, que facilita bastante, principalmente nessa questão de transpor o mundo real pro mundo computacional. Tá? E principalmente também na questão da estruturação. Então, quais são os benefícios, os principais benefícios que nós temos do orientação a objeto? Primeiro, capacidade de enfrentar novos domínios, melhoria da interação do analista com o especialista, né? Porque olha só, se nós criamos uma documentação, como eu sempre friso para vocês, eu ainda tenho alunos que pegam e dizem que os diagramas da UML não servem para nada, tá? Inclusive essa semana o Lucas, ontem o Lucas mandou um material, né, que era de uma vaga do emprego lá, tá? Pessoal, assim, ó, documentação, tá? Sempre, mesmo vocês utilizando uma metodologia ágil, deve ter documentação. Metodologias ágeis não quer dizer que não tem documentação. Quer dizer que tem menos documentação. É uma documentação mais empregada com base em diagramas, não UML. A gente utiliza o UML em tudo. Grandes empresas utilizam a UML. Porque assim, ó, vocês têm, montando o modelo de vocês na UML, fica muito mais fácil programar. E facilita em vez de ter aquele monte de documento, né, descrevendo a pré-condição, a pós-condição, tá, que deve ter mesmo assim no diagrama de caso de uso, mas já facilita. Você montando um diagrama de sequência. Para quem está programando, o diagrama de sequência é de extrema importância, porque vocês vão enxergar como que é o funcionamento do sistema que vocês estão desenvolvendo. Tá? Então, o cara que faz a documentação, o analista ali, que é normalmente quem conversa com o cliente, se ele monta essa documentação, principalmente baseado na OML, que eu tenho diagrama de caso de uso, que é o mais simples, onde eu consigo ver os meus atores e as funções que são utilizadas dentro do meu sistema, né? Depois crio o diagrama de classe, posso criar diagrama de estados, atividade, assim vai, de implantação, tá? Entre outros diagramas que a gente vê. Facilita muito a questão do desenvolvedor, porque ele está enxergando num documento como que ele deve desenvolver. Então ele não vai montar da cabeça dele, porque cada um da equipe poderia montar do jeito que pensa. Se eu tenho um documento com embasamento ali, eu vou montar igual o que está no documento, para não gerar erros. Tá? Então a orientação a objeto ajuda bastante nisso, principalmente nos modelos, né? E nada mais do que na programação. Tá? Outro ponto, aumento da consistência interna da análise, alterabilidade, legibilidade, extensibilidade, tá? E também o que a gente fala muito na questão do reuso, né? Porque se eu monto uma classe com determinadas propriedades ou atributos, tá? E seus métodos, eu posso herdar essa classe. Na verdade, outra classe pode herdar ela, e essa ser uma superclasse, e as classes abaixo serem classes filhas, que vão herdar atributos e vão herdar métodos. E aí eu posso utilizar técnicas para modificar esses atributos ou modificar esses métodos. Tá? Então, tudo fica mais fácil para a reutilização do que tudo estruturado. Outro benefício da orientação a objeto, que a orientação a objeto não é mágica e nem a tábua de salvação e desenvolvimento, né? E é preciso aplicá-la com disciplina, principalmente em conjunto com outras técnicas da engenharia de software, como a gente vê lá em Engenharia de Software 1. Então, o que é a orientação a objeto?
gente deve pensar assim, ó, que o mundo é composto por objetos. E a orientação, ela tenta, novamente, gerenciar a complexidade desses problemas do mundo real, abstraindo o conhecimento relevante e encapsulando em objetos. Então, lá do lado esquerdo, tem o mundo real com conceitos. Eu faço o meu modelo de solução, minha modelagem, né, orientado a objeto, e depois eu faço a programação orientada a objeto, que é o código de máquina. Tá? Que é como eu faço o meu desenvolvimento ali. E ela parte sempre para 4 princípios básicos. Tá? Então, assim, ó, a orientação a objeto e os paradigmas que a gente conversa nessa disciplina, já que a gente não desenvolve só lá na disciplina de orientação a objeto, tem 4 tarefas que guiam ela sempre, que é abstração, encapsulamento, modularidade e hierarquia. Tá? Sempre. Tá? Hierarquia também conhecido como herança, tá? A abstração da questão de ter abstração de sistemas, encapsulamento de tu ter classes filhas, na verdade, encapsulamento poderia dizer de uma outra forma que seria a minha abstração, tá? Só que utilizando de uma forma privada determinados métodos e atributos para as outras classes não enxergarem o que tem ali dentro, mas agora a gente vai conversando sobre cada um deles. Primeiro ponto, abstração. Tá? Então sempre lembra a abstração de modelos mentais, onde nós temos uma visão simplificada do mundo, que é construída por cada um em cada situação. Então a questão de abstrair consiste em ignorar aspectos irrelevantes e se concentrar nos aspectos principais. Dentro da abstração de dados, um tipo é definido por suas operações. Por exemplo, nós temos uma pilha, é definido por operações de... Lá na pilha o que a gente tem sempre? São 2 operações básicas, né? Que é empilhar e desempilhar. Existe outra operação em pilha? Não. Vamos então direto para a solução. Empilhar e desempilhar. Tá? Então, uma operação com efeito bem definido pode ser tratada como atômica, tá? Mesmo que ela faça uso de outras operações de baixo nível. Por exemplo, ali, ó, eu tenho calcular salário líquido. Definido em termos de obter salário bruto, calcular imposto, calcular descontos, etc. Então eu posso ter um método, tá? Cuidado que lá no procedural, estrutural, né, como vocês queiram. Lá nós chamamos de funções, né? Aqui nossas funções nós chamamos de métodos ou operações. É a mesma coisa? É. Só que o nome muda, tá? Aqui nós dizemos que são métodos ou operações que vocês realizam. No caso ali, calcular o salário líquido. Eu tenho um geral, né? Que é uma abstração de calcular o salário líquido, mas o qual eu utilizo outros 3 ou 4 métodos para chegar até o salário líquido. Isso também ajuda na reutilização e na modularização, né? Então, se eu quiser modificar, em vez de modificar todo o cálculo do salário líquido, eu utilizo e poderia modificar apenas os outros pontos. Outro ponto, nosso segundo ponto. Então, primeiro era a abstração. A gente faz a abstração e leva só para o que é importante, né? Como lá na nossa pilha, que é empilhar e desempilhar. Então a gente abstrai coisas que não são úteis. Na questão, segundo ponto, na questão do encapsulamento. É onde nós vamos separar aspectos externos, tá? O que faz, e aspectos internos, que é como faz. O que são os aspectos externos? Por exemplo, interface e um contrato que vocês vão ter lá do software o qual vocês estão desenvolvendo. Aspectos internos, a implementação. Tá? Interessa para nós como que é o contrato na hora de desenvolver? Ou na hora de criar os nossos objetos? Nossas classes, nossos objetos? Não, né? O que interessa para nós? Aspectos internos de implementação. Tá? Então, assim, ó, o encapsulamento nada mais é do que um complemento da abstração. Então, a abstração, ele enfoca no comportamento observável do objeto. Então, não nos interessa lá como que é o contrato, como que é lá a interface gráfica. Nos interessa a questão da implementação,
de como que é o código. Então, o encapsulamento ele enfoca na implementação que origina o comportamento, tá? Ele é como se fosse um complemento da abstração. Ele ajuda a promover a estabilidade, né? Onde, por exemplo, ali, ó, clientes do objeto só conhecem sua interface. Quem está utilizando o nosso sistema? Eles conhecem como que é internamente, aspectos internos? Não. Ele vê a interface gráfica, ele não sabe o que está acontecendo por trás. Tá? Podemos alterar a nossa implementação de uma forma sem afetar o restante do sistema. Ou seja, vocês estão olhando para a interface gráfica. Se eu resolvo fazer uma modificação numa regra de negócio, numa parte da implementação, vai modificar a interface gráfica para vocês? Não. Tá? Então, por isso que é importante a questão desse encapsulamento, tá? Que ele ajuda principalmente na estabilidade. Ah, esqueci de falar. Também outra questão do encapsulamento que a gente deve lembrar, como ele faz parte da abstração, tá? Na verdade, assim, ó, o encapsulamento, eu posso dizer que ele é uma união entre a herança ou hierarquia, né, e a questão da abstração. Tá? Porque eu posso encapsular uma classe dentro da outra. Tá? Na verdade, eu digo que uma classe é filha de outra classe. E essa classe interna possui tais atributos que são privados e outros são públicos. Quando um atributo é público, todas as outras classes relacionadas podem enxergar do relacionamento. Por isso que a gente monta lá o diagrama de classe. Todas podem enxergar. Mas quando eu digo que um atributo é privado, somente aquela classe enxerga esses valores desses atributos. Por exemplo, senha, tá? É um atributo que eu sempre vou deixar como privado, né? Login, tá? Como privado. Tá? Endereço, se eu quero que seja público, eu deixo público. Se não, eu deixo ele privado. Então, eu sempre vou julgar se as outras classes devem enxergar ou não. Isso está dentro do encapsulamento. E o encapsulamento ajuda nisso. Então, eu posso ter atributos, no qual eu estou herdando de uma classe anterior, e lá era público, depois eu posso transformar ele em privado também, ou um método também. Fazer todo esse mesh interno. Outra questão é a modularidade, que é nosso terceiro ponto, que é a decomposição do sistema em módulos. Tá? Nos quais eles devem ser coesos, tá? De baixo acoplamento, autônomos. O que quer dizer um módulo autônomo? Não é que não precisa para funcionar. O modo autônomo é aquele que ele faz a solução só para aquela funcionalidade. Tá? Então pensa assim, o que é um módulo autônomo? Tá, em vez de, por exemplo, assim, lá nós tínhamos no calcular salário líquido, né? Ele faz o cálculo do salário líquido, mas ele precisa de outros métodos, que é o salário bruto e todos os outros parâmetros fazer o cálculo dele. O salário bruto, o que é o salário bruto? É o salário que tu recebeu. Pronto. E tu vai descontando as outras partes. Tá? Então a modularidade ajuda nisso. Tu vai criar módulos sempre independentes, tentando não ter relação com outra parte. Ah, é cálculo do salário líquido? Só faz o cálculo do salário líquido. Tu vai gerar um relatório dentro do cálculo do salário líquido? Não, né? Ou teu gerar relatório vai ser um outro módulo, uma outra classe lá do teu sistema. Então tu não vai misturar, gerar um relatório dentro do cálculo do salário líquido. Que aí, em vez de ele ser autônomo, né? Ou modular, tu acaba trancando e tu faz duas coisas juntas. Então, sempre tentando deixar bem separado, né? Eles sempre devem ter, na questão da modalidade, interfaces simples e coerentes, né? E é fundamental para o reuso e extensão. E aqui entra um dos pontos mais importantes que a gente fala tanto, tá? Que é a questão da hierarquia, tá? Como eu falei, a hierarquia nada mais é do que a herança que a gente conhece lá. Tá? Então, assim, ó, é uma forma de arrumar as abstrações e simplificar o entendimento do problema. E também prover
o reuso, tá? Tem uma sinergia para administrar essa complexidade. E aí nós temos assim, ó, dentro da hierarquia, abstração, que auxilia a identificar os conceitos relevantes do mundo real, né? Encapsulamento, onde eu faço a ocultação da visão interna das abstrações identificadas. Modularidade, onde nos dá um meio de agrupar, né, ou agregar logicamente abstrações relacionadas, e por fim as abstrações que formam hierarquias, tá? Então, dentro da hierarquia, tu acaba tendo essa sinergia de todos esses outros pontos para construir o sistema. Tá? Então tu pensa assim, ó, o que é hierarquia? Tá? A hierarquia é a aplicação de abstração, encapsulamento e modularidade. Então, na verdade, tu fala de todos quase dentro de um, né? E como a gente falou, encapsulamento. O que é encapsulamento? Tu precisa de uma herança, uma hierarquia e abstração. Tá? Então, sempre acaba, e são muito ligados, tá? Aí nós vamos ver alguns conceitos antes, como objeto e outras coisas, para daí a gente ver a questão da herança. Tá? Então, assim, ó, questão de objeto. O que é um objeto? Objeto nada mais é do que uma entidade, né? Ou seja, que incorpora uma abstração relevante num determinado contexto da aplicação. Podem ser coisas abstratas, como uma reserva de uma passagem aérea, ou concretas como um documento. Então, um objeto meu pode ser reservar uma passagem ou um documento. Tá? Então, isso é um objeto. É a modelagem que nós temos. Aí, dentro dos objetos, nós temos suas características, que são estrutura, comportamento e identidade. Estrutura, conjunto de propriedades e seus valores correntes. Ou seja, seus atributos. Por exemplo, podemos dizer que a gente tem aqui na sala o objeto cadeira. Tá? A cadeira tem uma cor, não tem? Tem um número de pernas, tem um tipo de estofado. Essas propriedades são os seus atributos. Tá? Comportamento. Conjunto de serviços, ou seja, operações que o objeto provê. Para que serve a cadeira? O que eu posso fazer com a cadeira? Sentar. O que mais? Sei lá, apoiar os pés, tá? Então eu vou criar funções para a cadeira, ou seja, serviços ou operações que ela pode realizar. Foi ótimo colocar os pés na cadeira, né? Tá? E outro ponto, identidade, que é o identificador único que diferencia cada objeto, mesmo que tenha o mesmo estado e mesmo comportamento. Então, o que seria identidade? Eu tenho um objeto. Eu vou instanciar aquele objeto quando eu vou dar uma entidade para ele. Quando eu pego a nossa cadeira aqui e digo que essa cadeira é da cor preta, tem 4 pernas, tem tal tipo de estofado. Então, eu estou caracterizando totalmente ela, né? E dizendo que ela serve para sentar e para pôr os pés em cima, né? Tá? Para pôr os pés em cima é ótimo, tá? E aí, depois que nós entendemos o conceito de objeto, que é os objetos do mundo real, nós vamos para um conceito um pouquinho maior, que é o nosso conceito de classes, tá? Então, uma classe nada mais que ela descreve que um conjunto de objetos com as mesmas propriedades, o mesmo comportamento e os mesmos relacionamentos com outros objetos e a mesma semântica. Então quer dizer que é similar ao conceito de tipo. Lembra que a gente falou da questão dos paradigmas, dos tipos que nós tínhamos lá, inteiro, float e tudo mais, da forma que se utilizava ele? Classe não serve mais nada mais do que um tipo. É um tipo que eu vou dizer. É do tipo cadeira. É do tipo, sei lá, do tipo mesa. Tá? Isso é o conceito mais simples que eu posso pensar de uma classe. Aqui, por exemplo, eu tenho o conceito de classe. A minha classe é casa. Tá? Então, eu criei um conceito mais amplo para aquelas 3 casinhas ali, né? Então, minha classe é casa.
na qual eu tenho atributos como cor, número, lembram? Atributos ou propriedades, né? E daí eu tenho, depois, o que mais? Operações ou métodos. Abrir porta, fechar porta, e eu também tenho ali o arquiteto, que é daquela determinada casa. Tá? Então, assim, ó, as 3 casas do lado, elas são todas iguais? Não, né? O que eu tenho do lado direito? Eu tenho meu objeto, que é um objeto casa. Então, meu objeto, que virou, na verdade, que é uma classe, né? Ela tem uma cor, tem um número e tem suas funcionalidades. Então, eu crio um conceito mais abstrato, que é como eu falei, que é um tipo. O tipo é classe. Que no nosso caso aqui seria cadeira. Então, a minha classe cadeira, classe, ótimo, né? Eu falei classe, era casa, tá? A minha classe casa, a minha classe cadeira. Tem os objetos que identificam ela. E quando que eu tenho instanciação que esse objeto se torna real? É quando eu vou preencher os seus atributos, que ele vira um objeto único, né? Então, ali no caso, a primeira casa ali, o número é 15, o segundo é 45, o terceiro é 70. Aí a cor. Ah, qual que é a cor da casa da esquerda? Vou dizer, sei lá, que cor é aquela ali. Um azul puxando pro verde, né? Na do meio azul, a da direita todo mundo concorda que é amarela. Tá? O que ela faz? Abre a porta e fecha a porta. Pronto. Então, eu tinha o meu objeto, casa, ou no nosso caso que eu falei antes, cadeira, e agora se tornou uma classe, porque se tornou mais genérico. E quando eu faço instanciação dele, quer dizer que eu torno ele único, é quando eu preencho os atributos dele. Ou seja, os seus identificadores, né? E aí ele torna-se único, tá? Aqui é um exemplo de uma classe em Java, onde a minha classe aqui é produto. Como é que eu faço a declaração? Essa minha classe é pública. Então quer dizer que os outros podem enxergar essa classe. Óbvio, quem está relacionado a ela. Quando vocês aprendem comigo lá em Engenharia de Software 2, diagrama de classe, a gente vê todos os seus relacionamentos. Certo? E o pessoal confunde muito o diagrama de classe com o diagrama de entidade e relacionamento, que é o nosso banco de dados lá. Quando a gente cria o banco de dados, as tabelas do banco de dados. Porque assim, ó, aqui em classes, eu não crio um ID. Eu não tenho ID, como eu tenho no banco de dados. No banco de dados relacional, eu crio um ID, que é um identificador único para tu fazer as consultas, inserções ou remoções mais rápido, né? Aqui não. Aqui o meu, ele já tem alta identificação e alto relacionamento, que é quando eu ligo elas. E aqui também eu não uso, tá? Que lá no canal eu recebo muitas perguntas do pessoal quando dou material lá de diagramas de classe, tá? Perguntando, tá, e cadê a chave primária, cadê a chave estrangeira? Não tem, pessoal. Não precisa. Eu já tenho o relacionamento, que é a ligação entre elas, que eu monto no diagrama de classe. Lá no banco de dados, lá sim, eu tenho chave primária, chave estrangeira, que é para facilitar a busca dos seus relacionamentos. Por isso que é banco de dados relacional, né? Então aqui eu não tenho. Não me coloquem, pelo amor de Deus, ali querendo me colocar chave primária, chave estrangeira, muito menos na prova. Tá? Então, a classe, aqui é um exemplo de declaração, public class produto. Eu estou criando uma classe do tipo produto, entenderam? Então, classe acaba virando um tipo. Então, eu estou criando uma classe pública do tipo produto, na qual, deixa eu pegar o mouse aqui, ó, na qual eu tenho 2 atributos, que são privados, né? Então, entra a questão lá do nosso encapsulamento. Outra classe que está relacionada com ela, consegue ver esses atributos? Não, né? Isso é privado. Ali eu tenho 2 atributos, que é nome do tipo string e quantidade do tipo inteiro. E dentro dela, eu tenho 2 métodos, que lá em estrutural, a gente fala que são funções. Que são
os dois métodos, público, produto, tá? Desculpa, falei errado ali para vocês, tá? Ali eu criei um objeto, né? Na verdade eu vou criar para poder utilizar o apresentar o produto. Eu criei public produto, que é o código do meu construtor só para construir aquele produto, tá? E abaixo eu vou dar um public void apresentar produto, que é o método daquele produto, tá? Então daquele que vai ser instanciado. Agora já vão entender, olha só. Objeto igual instância da classe. Eu passei para frente, passei para trás. Tem que cortar esse slide, tá? Esse slide ficou errado, tá? Depois eu arrumo lá para vocês. Então ali, ó. Conceito, classe. Exemplo da instanciação dela. Produto, produto 1. Produto 1 igual a new produto. Produto 1, apresentar produto. Voltando lá, tá? Nós tínhamos nossa classe produto, na qual eu vou dizer que eu vou ter um objeto ali, public produto, né, que é o código do construtor dele, que eu vou colocar tudo que tem ali dentro, e depois eu vou ter outro método que é public void, né, apresentar produto, que também tem o código daquele método ali. Então ali, ó, public produto, eu vou construir o meu objeto produto, vai ter o método apresentar produto dentro dele. Entendeu agora? Tá? Antes eu tinha falado errado, tá? Me desculpem, tá? Declarei, depois criei o meu construtor, depois os métodos da minha classe. Como que eu faço a instanciação, então? Que é como que eu utilizo lá. Tenho duas formas. Posso utilizar apenas em uma linha ou em mais de uma. Ali em cima, eu estou dizendo que produto é produto 1. E produto 1 é igual ao new produto, onde produto 1 utiliza o método apresentar produto. Ou seja, ali na nossa segunda linha do código, representa o processo de instanciação da classe. Quando estou instanciando minha classe. Quando eu vou dizer que ela existe, tá? Na linha anterior, quando eu disse que produto 1 foi definido sendo um tipo de produto. Então eu faço assim, ó, eu digo que produto, tá, é o tipo do produto 1. Então produto 1 é do tipo produto. Tá? Só que lá em cima é estranha até a forma que eu declaro, né? Pensem assim, ó. O inteiro, como que eu faço o inteiro? Eu coloco o tipo antes e depois o nome da variável, né? Qual que é o meu tipo aqui? Produto, né? Que vem da minha classe lá, produto. Então, produto é o tipo e depois o nome da minha variável. Por isso que o produto 1 é do tipo produto. Tá? E depois eu vou usar a palavra reservada, que é new, que é como eu utilizo em orientação a objeto. Tá? Que ele vai criar um espaço de armazenamento na memória para o meu objeto do tipo produto. Então eu vou dizer que produto 1 é igual a new produto. Que o produto 1 vai criar um espaço na memória necessário para toda aquela instanciação do tipo dele. Que lá nós tínhamos, deixa eu ver quando eu criei minha classe, atributo, nome e quantidade. Tá? E só temos o método ali, apresentar produto. Tá? Oi? Produto foi? Lido? Não, aqui tu só faz a criação dele. Tá? Tu vai criar o espaço lá na memória. Ali em C, como vocês usam com a professora Daniela, como é que vocês fazem? Vocês criam uma variável. Vocês dizem o tamanho que vai usar na memória? Não, né? Tá? Mas quando eu digo que é... Lembra que a gente viu no conteúdo lá do paradigmas de tipos que tinha? Int. Int em Java ocupa quanto espaço na memória? 32 bits, né? Então, quando eu digo ali, ó, que new produto, eu crio um espaço na memória para armazenar o objeto do tipo produto, exatamente. Tá? É tipo isso mesmo. Outro ponto, tá?
Que é a nossa outra linha ali, ó. O construtor produto especifica como o objeto deve ser criado. Tá? Que é quando eu tinha lá o meu construtor. Onde estava lá o meu construtor? Deixa eu voltar aqui. Os slides ali, ó. Public produto, né? Então, em cima eu tenho minha classe, os meus atributos, e aí eu utilizei meu construtor. Público produto vai ser do tipo público e vai ter toda a parte do construtor que eu necessitar dentro. Aqui é só um exemplo, depois tem outros à frente. E os meus métodos dentro da minha classe, né? Exatamente, tá? Então os métodos pertencem à minha classe. Construtor. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Então ali eu tenho lá o meu construtor produto. Tá? E por fim, eu faço a referência a esse objeto é atribuída a uma variável produto. Tá? É quando eu faço isso. E depois, ó. Então, através de um produto, podemos acessar o objeto criado e seus atributos e métodos. Tá? E ali na terceira linha, por exemplo, a gente utiliza a variável para acessarmos o objeto e chamamos o método apresentar produto. Então, o que fez as linhas ali, ó? Ó, voltando. Produto 1. Então, eu estou dizendo que o produto 1 é do tipo produto. Pense assim, ó, como lá no estruturado. Lado esquerdo, o tipo da variável. Lado direito, a variável. Fala, Lucas. Não? Tá. Então, pense assim, ó. Lado esquerdo, o tipo da variável. Lado direito, o nome da variável. Então, o tipo é produto e a variável é produto 1. E agora eu digo que produto 1 recebe new produto. Quando eu uso a palavra reservada new, eu estou armazenando, ou, na verdade, criando, né, um espaço na memória para um novo objeto que é do tipo produto. Já que eu disse que produto 1 é do tipo produto. E quando eu utilizo ali produto, abre e fecha parênteses, é o construtor, que eu estou fazendo a especificação. Eu estou dizendo que aquela variável produto 1 pode utilizar todos os atributos e métodos da classe atributo. Tá? E lá na última linha, que é a linha 3, né, nada mais é que uma chamada ao método apresentar produto. Que eu poderia colocar apresentar produto, sei lá, dar mostrar na tela, fazer alguma coisa. Até que ali não só estava vazio, que não portava para nós a implementação, né? Então, como que eu vou chamar aquele método? Eu vou usar primeiro o meu objeto, né, que agora é produto 1. O meu objeto herdou todos os atributos e métodos do tipo produto. Então, ele vai ter lá o apresentar, né? E como atributos tinha, que eu já até esqueci, nome e quantidade. E ali eu chamo produto 1, chamo o método apresentar produto. Então, vou mostrar, né, o que está descrito dentro deste método. Tá? E dentro disso, nós podemos... Oh, ficou outro slide duplicado. Tá? E dentro disso, eu posso criar de uma forma bem mais simples. Que é assim, ó. Produto, tipo... Produto 1, então eu estou atribuindo a produto 1 o tipo produto, igual a new produto. Então, em vez de fazer aquelas duas linhas primeiras lá, produto, o tipo produto é do tipo... Desculpa, produto 1 é do tipo produto, e depois fazer a criação do armazenamento lá e atribuir as funcionalidades e as propriedades, eu faço tudo na mesma linha. Que normalmente a gente vê lá no código assim, ó. Tipo produto... Né? Então, o tipo é produto, estou atribuindo ele à variável produto 1, que recebe new, variável reservada, para criar o espaço lá de armazenamento da memória do construtor produto. Então, eu estou atribuindo os métodos e as variáveis agora a produto 1. Mas é bem mais difícil entender numa linha só do que entender separado, né?
É a forma que a gente faz. E dentro disso, nós temos a questão dos mecanismos de estruturação. Tá? Então, a gente falou lá que tinha modulação, né, modularidade, tinha abstração, tinha encapsulamento, tinha hierarquia. Hierarquia é a nossa conhecida herança. E dentro da forma de tu estruturar, nós temos que os objetos, eles se relacionam um com os outros. E assim nós temos que modelar a complexidade dessas estruturas. E quais mecanismos nós temos? Associação, composição e herança. Tá? Então, lembro, nós temos 4 tarefas, que eu posso dizer assim, para a orientação objeto. E para fazer o relacionamento dentro deles, né, desses objetos, nós usamos 3 mecanismos: associação, composição e herança. Primeiro deles, ligação e associação. Ligação nada mais é a conexão entre objetos, um relacionado com o outro. Associação, conexão entre classes que representa a existência de ligação. Uma associação descreve um conjunto de potenciais ligações da mesma maneira que uma classe descreve um conjunto de potenciais objetos. Então, eu associo um ao outro. Tá? No caso aqui, ó, ligação e associação. Eu tenho 3 classes distintas. Classe pessoas, classe casa e classe cachorro. Quando que a classe pessoa vira um objeto? Quer dizer, quando eu tenho objeto da classe pessoa. Quando eu digo para ele as suas, que é um objeto único, né? Quando eu digo as suas, seus atributos, ou seja, suas propriedades, e seus métodos, ou seja, suas funções, né? E ali eu tenho a ligação, dizendo que na casa, a ligação é, eu tenho habitantes. E na casa, eu tenho cão de guarda. Então, a minha ligação e tem a minha associação, né? Então, a casa está ligada... Desculpa, a pessoa está ligada à casa e o cachorro está ligado à casa. Tá? Então, aí eu tenho meus tipos de ligações. E dentro delas, eu tenho 2 formas especiais. Dentro das ligações. Ou associações, como queiram. Eu tenho que essas formas especiais modelam o todo para a parte. Tá? Ou então, eu tenho objetos complexos, agregam, ou são compostos por objetos mais simples. Então, é assim. Eu tenho ligações e associações, né? Que elas podem ser do tipo composição e agregação. Quando é agregação, eu tenho que objetos agregam ou são compostos de objetos mais simples, né? Mas eles modelam relacionamentos de todo parte. Composição. Isso a gente vê bastante lá em diagrama de classes. Tá? Composição e agregação. Composição. A parte só pode pertencer a um todo. Por vez. Exemplo. Uma aula de uma disciplina, um motor de um carro. Uma aula de uma disciplina e o motor de um carro pertencem a mais de um ao mesmo tempo? Não, né? Então, por vez, tá? Olhem só, a parte pode não pertencer a um todo, como o motor. Tá? Então, já a agregação é diferente, vocês vão entender agora. Olha só. A agregação. A parte pode ser compartilhada por vários todos. Por exemplo, uma disciplina de 1 ou mais cursos de graduação. A disciplina que vocês tinham lá com a professora Liliane, ela era a disciplina era estatística, tinha mais de uma, né? Paradigma, estatística, tá? Não, paradigma é aqui, tá? Estatística, tá? Faz parte de qual curso? Do curso de sistemas, do curso de administração e de contabilidade. Então, o tipo da ligação é a agregação, que faz parte de mais de um.
e na composição não. Tá? Então tem que cuidar com isso. Tá? Então sempre a parte não pode pertencer a um todo. Tá? Na composição, já na agregação, a parte pertence a um todo. Então voltando ali, ó, ligação-associação, né? Formas especiais de ligação que modelam relacionamentos todo-parte. Então esses objetos agregam, são compostos de objetos mais simples. E daí os tipos que nós temos, composição e agregação. Composição, quando é por vez, né, que a parte não pertence ao todo, e agregação, quando ele pode pertencer ao todo. Há mais de um. Tá? E aí nós temos também generalização e especialização. O que é generalização? Quando classes têm semelhanças, tá? E podem definir uma classe mais geral. E especialização, quando a gente faz um refinamento, adicionando novas características. O nome parece estranho, né? Mas é bem simples na hora a gente define. Ali, por exemplo, generalização e especialização são úteis na estruturação de sistema e são utilizados de forma hierárquica nas classes. Quando eu tenho uma classe bem acima, que ela é bem geral para tudo, tá? Eu vou dizer que ela é uma superclasse. E quando eu tenho a especialização, que eu estou criando definições com base naquela, eu tenho uma especialização. Ou seja, eu tenho um bem geral, eu vou especializando elas, criando classes, filhas ou subclasses. Que elas herdam comportamentos de uma classe mais geral. Tá? Então, assim, ó, o que nos possibilita essa herança, ou essa generalização e especialização? Reutilização, e ele captura explicitamente características comuns. E também definição incremental das classes. Aqui, por exemplo, tá? Eu posso dizer, de uma forma geral, utilizando uma generalização, que eu tenho uma classe estudante. Concordam comigo? A classe estudante tem um nome. Então eu vou definir dessa forma. Pensando em generalização. Beleza. O que é generalização? Nada mais que herança. Então, essa minha classe geral, que eu só tenho um atributo nome, que poderia ter um método ali, tá? Poderia ser estudar, poderia ser um método dessa classe, mas aqui eu não disse que tem método nenhum. Tá? Tem um atributo nome. Bem geral. Aí eu vou especializar ela. Vou especializar em outras duas classes, que serão classes filhas ou subclasses, né? Então, estudante é superclasse, que é o que está bem lá em cima. Abaixo, classe filha ou subclasse, que são universitário ou estudante de ensino médio. Então, eu estou generalizando a minha classe estudante, dizendo que eu posso separar elas em duas, ou seja, especificando ela. Dizendo que pode ser do tipo universitário ou do tipo estudante de ensino médio, na qual cria um outro atributo, que é série. Ali, ó, em estudante de ensino médio, lembram que a classe filha herda métodos e atributos da classe mãe, ou seja, a superclasse. Em estudante de ensino médio, na classe, eu tenho atributo série, mas vou herdar o atributo nome, que vem de cima. No universitário, que é minha classe universitário, ele tem o atributo matrícula. E vou herdar também o atributo nome. Mas aí eu resolvi especificar um pouquinho mais. E gerei universitário de graduação, que são vocês, ou universitário de mestrado. Na qual cada um deles tem um novo atributo, que é de graduação o curso e de mestrado tem um orientador. Então, eu criei uma classe geral estudante e fui especializando ela. Lembrem que todas as subclasses ou classes filhas herdam atributos e métodos. Então, lá embaixo, estudante de graduação, estudante de mestrado, o de mestrado, por exemplo, herdou todos os atributos e todos os métodos das suas classes superiores.
Então, um estudante de mestrado tem como atributo orientador e matrícula. E também nome. Tá? Já o estudante de graduação tem atributo curso, matrícula e nome. Mas o meu estudante universitário só tem o atributo matrícula e nome. Porque só herda de quem vem, só herda coisas que estão acima dele, ou seja, da sua superclasse. Né? Deu para entender, né? Por isso que eu crio a herança. Aí tem as heranças, que eu faço a generalização e especialização delas. Generalização quando é mais geral, especialização quando eu vou especializando ali. Um cuidado bem grande. Tá? Semântica da herança. Tu sempre pensa assim, ó, é um tipo de e é uma instância indireta de, por exemplo, ali, por exemplo, ótimo, por exemplo, nosso exemplo, tá? Universitário é um tipo de estudante, né? Voltando então lá, ó, universitário é um tipo de estudante. Estudante de graduação é um tipo de universitário, que é um tipo de estudante. Exatamente, tá? Então entenderam a questão, né? E é uma instância indireta do que está acima dele, sempre instanciando acima. É o mesmo caso, tá? E outra coisa, se a subclasse precisa cancelar características da superclasse, há algo de errado. Tá? E cuidar para a herança não se tornar um vício. O que eu quero dizer com esse ponto, esse cuidado aqui? Ó? Nós temos estudante de graduação. Tá? Eu resolvo que ele não tem mais nome. Então, por que ele é uma subclasse de universitário e de estudante? Se ele cancela o meu atributo. Se eu não vou utilizar um atributo que eu estou herdando, por que ele é subclasse? Então tá errado, né? Então ele não tem por que ser subclasse. Se ele não vai herdar nada dos outros, não tem por que ser subclasse, né? Então foi, tá? Em Java, como que nós montamos? Só deixa eu ver aqui se ainda está gravando, tá? Tá gravando ainda, tá? Em Java, como que nós utilizamos? Utilizamos a palavra extend, tá? É quando uma classe precisa herdar características de outra. Fazemos uso de herança, conceito de orientação objeto, né, em que Java é representado por uma palavra-chave extends. Qual que é a sintaxe que nós utilizamos ali em Java? Public class, quer dizer que é uma classe pública, tá? Minha classe extends classe qualquer. O que eu estou dizendo? Que a minha classe está estendendo, tá? Ou seja, está herdando todos os atributos e métodos da classe qualquer. É isso assim que eu faço. Por que a gente vê essa questão aqui de Java? Porque depois vocês vão mexer lá com o Robocode. E o Robocode vocês podem ser Sharp ou em Java. E vai ter também lá, dizendo que tal classe herda de outra classe. Então, os atributos, né, e métodos, ou seja, operações, eu herdo de uma classe superior. Aí a gente vê lá depois no Robocode direitinho. Tá? Então, ali é sobre a sintaxe. Com extend, todos os atributos e métodos não privados, né, cuidado com isso, só os públicos, de qualquer classe são herdados por minha classe, como eu falei. Por isso é comum dizer que a classe herda, tá? Ali, no caso de qualquer classe, é pai... Desculpa, herda não. A classe herdada, qualquer classe, é pai da classe que herdou os seus elementos, minha classe. Tá? Então, seja, minha classe herdou métodos e atributos não privados do classe qualquer. Aqui é um exemplo. Olha ali, ó. Eu tenho public class produto. Então, a minha classe é produto, no qual tem dois atributos. Um deles é público, do tipo double, e o nome da variável é valor compra, e o outro valor venda é do tipo double, mas é protect. Tá?
protegido. E embaixo, eu estou estendendo a classe computador, dizendo que ela vai herdar os atributos e métodos da classe produto. E criei também a mais outro atributo, string processador. Lembra o nosso exemplo, tá, do estudante? Eu posso criar atributos novos? Posso. E posso herdar todos os anteriores. Se eu não precisar herdar nenhum, então eu montei errado, né? Quer dizer, não precisa ser uma subclasse, né? Ou seja, uma classe filha. Tá? E ali, ó, é só explicando. Note que a palavra extend foi utilizada na declaração de classe computador. Assim, além do atributo processador, devido à herança, a classe computador também terá os atributos valor compra e valor venda, sem que seja necessário declará-los novamente sem repetir código. Ali é do tipo protect, não private. Quando é private, é protegido. Tá? Protegido, perdão. Quando é tipo private, é só usado por aquela classe, público por todos. Protect, eu posso usar dentro do relacionamento. Tá? E tem também depois o package. Tá? São os tipos que nós temos. E quase acabando o nosso material, mensagens e métodos. O que são as mensagens e métodos? As operações, ou seja, serviços que um objeto oferece são chamados de métodos, como já havia falado. E para solicitar eles, um serviço de um objeto, no caso o cliente, envia uma mensagem a outro. Então, para solicitar um serviço, um objeto, o cliente envia uma mensagem a outro. Aqui no caso, olhem só, eu tenho dois objetos, contador e calculadora, o qual vai utilizar, o que é isso ali? Método, né? Calcular imposto de renda, o qual tu vai fornecer renda e descontos. Acho que é IR. Deve ser imposto de renda. Tá? Calcula a renda e o desconto. Então, eu estou usando aquele método e ele vai me retornar um valor. Tá? Entendido? Tá? Ó, voltando ali. Ó. Operação, método, solicita uma mensagem. Tá? Encapsulamento, tá? Dentro das mensagens e métodos. Não é, faltou o TI, não é permitido acessar diretamente as propriedades de um objeto. É preciso operar por meio de métodos, ou seja, essa troca de mensagem. Tá? Então, por isso da questão do encapsulamento. Então, como eu estou encapsulando, que é uma das propriedades, né? Eu não consigo pegar direto. Eu só posso pedir por meio de métodos, né, que é a troca de mensagens. E aonde entra a abstração, a complexidade de um objeto é escondida por trás de suas operações. Né? De fora, lembra que a gente falou? O que tu vê? Está sendo feito. Dentro, tu está abstraindo, né? Não é feito. Então, toda a funcionalidade do sistema é realizada pela troca de mensagens entre objetos. Sempre assim. Tu não troca mensagens entre as classes, tu troca a mensagem entre os objetos que são instanciados. Tá? E aí, o que a gente fala muito também, e é muito utilizado, classes abstratas. Classes abstratas, elas não podem ser instanciadas. Tá? Então, não vou dar valores para elas. São usadas para organizar características comuns a diversas subclasses. É só criada e desenvolvida para herdar, para ser herdada. E não possui instância direta, só instâncias indiretas. Aqui no caso, olhem só. Veículo, andar. Tá? Veículo é uma classe abstrata. Eu estou instanciando lá em cima o tipo do veículo? Ou dizendo, na verdade, eu estou jogando atributos e métodos? Não. É só para organizar a classe abstrata. É bastante utilizado, tá? Então, eu digo que a classe abstrata é do tipo veículo que tem um método andar. Pronto. E abaixo dela, eu criei outras classes, que são bicicleta
que herda o andar, né? E carro que herda o andar. Mas o andar, ele é do mesmo tipo? Não, né? Tá? Eu ando de carro de uma forma e bicicleta de outra forma. Tá? Mas eu só criei. Tá? E aqui é um exemplo em Java de como utiliza uma classe abstrata. Eu uso abstract class, no caso conta ali. Daí eu tenho uma variável tipo privado, que é saldo. Depois eu criei o setar saldo. São os métodos lá no meu construtor, que é ali, ó, setar, e o get é buscar o valor, né? Então, eu seto passando, na hora de recebendo como parâmetro saldo, do tipo double, e de saldo, recebe saldo. Ou seja, recebo o saldo, né? Vai receber o valor saldo que tem lá. E o de baixo é o get saldo, que é pegar o valor e eu vou retornar. Tá? E embaixo, public, abstract, void, imprime extrato. É o meu método que eu tenho para imprimir o meu extrato. Tá? Então, ali eu criei os meus construtores, os meus getters e setters, né? Para salvar lá e para buscar meu valor. Aqui, ó, a minha classe poupança. Olhem só. Então, eu tinha conta, que era uma classe abstrata, que eu tinha atributos e métodos, né? Conta poupança é do tipo conta, né? Então, por isso que conta era mais abstrato. Então, conta poupança vai estender conta. Vai herdar atributos e métodos de conta, só que ali eu coloquei alguns valores a mais, tá? Para fazer ali no meio. Tá? Apenas coloquei. E ali eu só deixei escrito ali que, como tem, utilizando override, né? Na verdade, ali, ó, no exemplo anterior, o método imprime extrato tem uma annotation, conhecida como override. Significa que estamos sobrescrevendo o método da superclasse. Então, olha só. O imprime extrato que eu herdei é o mesmo, só que estou sobrescrevendo. Lá ele poderia ser feito de uma forma, aqui ele é feito de outra forma. Então, em Java, eu uso override, tá, para dizer que eu estou sobrescrevendo o método herdado. Tá? Então, ali, ó, entende-se que na classe abstrata conta, os métodos que são abstratos têm um comportamento diferente, por isso não possuem corpo. Ou seja, as subclasses que estão herdando precisam desse método, mas não da forma genérica, aonde permite inserir particularidades de cada subclasse. Tá? E ainda sobre elas. Classes abstratas podem definir métodos sem implementação, chamados abstratos. Subclasses concretas são obrigadas a implementá-los, né? Então, quem vem abaixo, que é concreto, tem que implementar esses métodos. Quem está acima não precisa implementar. Classe concreta não podem ter métodos abstratos. Ou seja, tem que fazer implementação. E classes abstratas podem ter também métodos concretos. E, por fim, uma interface nada mais é do que uma classe abstrata que só possui operações abstratas. Assim que eu digo, uma interface possui só classes e operações, possui operações abstratas ou métodos. Tá? E aí nós temos outros dois pontos dentro da orientação objeto, que é o sobrecarga e sobrescrita. Sobrecarga, operações distintas com o mesmo nome. E sobrescrita, subclasse define nova implementação para a operação definida na superclasse. É o que a gente viu antes, né? Que era o uso do override. Sobrecarga, olhem só, operações distintas com o mesmo nome. Então, no caso ali, ó, calculadora simplificada está herdando de calculadora. Só que eu estou utilizando sobrecarga porque eu tenho operações distintas dentro delas, né? Tá? E olha só, sobrescrita por quê? Calcular IR em calculadora é feito de uma forma e em calculadora simplificada é feita de outra forma. Aí eu digo que eu tenho a sobrescrita. Então, quando eu tenho uma nova implementação de uma operação herdada de uma superclasse, né? Tá? E
por fim, polimorfismo, tá? O objeto emissor não precisa saber quem é o objeto receptor. Contanto, né? Não contato, né? Contanto que saiba que ele responde a uma certa mensagem. Então, o emissor só conhece uma interface, o receptor sabe a implementação certa. Lembra que a gente falou? Classe abstrata, tá? Mas uma classe concreta tem que descrever como que é seu método, tá? Faz a implementação do método. E o de cima não. Então, o emissor conhece a interface, o receptor a sua implementação. E nada mais é polimorfismo que uma forma de sobreescrita, mas todas as operações mantêm a mesma semântica em toda a hierarquia. Tá? Aqui é um exemplo de polimorfismo. Por exemplo, eu tenho desenhar, método desenhar. E depois eu tenho ali que a classe forma, tá? Na verdade, desculpem, posso dizer que posso dizer que é uma classe, tá? Na verdade, eu vou dizer que eu vou ter um objeto que tem a forma redonda, quadrada ou triangular, utiliza o método desenhar. Só que cada um deles desenha de uma forma diferente. Então, eu tenho lá o desenhar, que é meu método, que eu estou herdando ali, e eu tenho um atributo forma. De acordo com o atributo, eu desenho de uma determinada forma. É o polimorfismo, na verdade, eu só estou sobrescrevendo uma implementação, só que sobrescrevendo de uma forma diferente, tá? Então, por isso que é bom usar a palavra forma aqui, que fica bem... Você escolheu esses 3 desenhos ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo. Não teria como? Não. Tá? Na verdade, eu poderia implementar os 3 ao mesmo tempo, só que num deles na verdade, eu posso desenhar eles, se tu pensar bem, com o mesmo método, só que passando ângulos diferentes. Tá? Para o quadrado, eu vou dizer que a cada tanto gira tantos graus. No triângulo, a cada tanto gira tantos graus. Aí depende se o triângulo é isósceles ou não, né? E no círculo, tu faz um ponto, gira, faz um ponto, gira, faz um ponto, gira, para fazer o 360 graus. Então, na verdade, tu consegue, no mesmo método, fazer 3 formas diferentes, né? E, para acabar, finalmente, esse nosso conteúdo, né, que é tão grande dos paradigmas orientados ao objeto, a questão da persistência. Persistência não é nada mais a capacidade de vocês persistirem os dados de vocês. Ou seja, o objeto transcender o tempo e o espaço. Em outras palavras, armazenar num banco de dados ou transmitir esse objeto pela rede. Isso é persistir. Tu criou aquele objeto com aquelas características, atributos, né? Utilizando aquele método. Quando tu instancia ele, que nós tínhamos nossa casinha lá, né? Que a casa tinha tal cor, tinha tal número, abria e fechava a porta. Quando tu salva ele, tu tá persistindo ele. Tá? Tu pode salvar ele lá no banco de dados. E aí fecha o material, né? Que esse material, as referências são ali do livro do Sebesta, do Melo e o material do professor Vitor e Silva Souza, tá? Que é um material que tem, agora não me engano se é do mestrado ou do doutorado, tá? Que é utilizado num grupo de pesquisa, no grupo Nemo, se eu não estou enganado, mas é só dar uma pesquisada, tá? Então, fechou, pessoal? Tá? Certinho, lembrar lá, tá? Dos 4 pontos principais, que são as nossas 4 tarefas, só para a gente recapitular. Deixa eu voltar lá para o início. Aqui, ó, 4 tarefas: abstração, encapsulamento, modularidade e arquitetura, né? Então, tudo é montado... Na verdade, os paradigmas da orientação a objetos são todos montados em cima dessas 4 tarefas, né? E depois, com os paradigmas, nós temos a programação orientada a objetos. Só que a programação distingue-se na sintaxe da linguagem Java para C#, né? Então, cada um vai ter
sintaxe e sua semântica diferenciada, tá? Mas tudo é baseado nisso. Dentro disso a gente viu todos aqueles outros princípios, tá? Então,